que é justamente taxa de juros. Antes de até de falar sobre as críticas que Lula tem feito, queria fazer uma pergunta bem objetiva. Existe espaço no Brasil hoje para reduzir a taxa básica de juros? Hoje, depois das críticas que o presidente Lula fez ao Banco Central, depois da discussão sobre metas de inflação, dizendo que tinha que subir a meta de inflação, depois de críticas de que a taxa de juros estão muito elevadas e que tem que baixar e etc., isto eliminou, digamos, o espaço que existia para uma queda imediata de juros no Brasil. Por quê? Porque uma das coisas importantes na inflação é a chamada expectativa, a expectativa de inflação. Isto é, se a economia, se os empresários, aqueles que formam o preço, desde o padeiro na cidade do interior até a indústria automobilística, todos aqueles que estão fixando seus preços, se eles esperam que os preços vão subir, que a inflação vai subir, evidentemente isso tende a se realizar. É uma profecia autorrealizável. Portanto, se a expectativa da inflação está subindo ou está alta e não está caindo, o Banco Central não pode cortar juros. Ele tem que manter ou subir a taxa de juros, nesse caso manter, até que as expectativas de inflação comecem a cair e a tendência de queda de juros, então, possa seguir a uma tendência de queda de inflação. Mas no momento em que tem todo esse questionamento ao trabalho do Banco Central e etc., ah, as pessoas começam a ficar preocupadas com isso e não vão fazer aquilo que se Então, espera, isto é, ô não vão ministro, então baixar a taxa de juros. são as críticas de Lula que não permitem uma redução de juros agora, é isso? É um ponto muito importante, ajuda bastante. Por quê? Porque Ajuda não, atrapalha, ajuda, né, ministro? Atrapalha, né? atrapalha. Desculpe, atrapalha, ao contrário, tem toda a razão. Porque no momento em que a crítica é, coloca dúvidas sobre a manutenção da taxa de juros e sobre a capacidade e autonomia do Banco Central de fazer a sua política, na medida que passam a mensagem de que o Banco Central vai ser pressionado e tal, como você disse, isso prejudica. Isto é, atrapalha o corte da taxa de juros. Ministro, O se Banco Central, posso, para usar uma linguagem mais popular, o senhor sim, definiria essas críticas do presidente, a forma, o método como ele avançou sobre o presidente do Banco Central como um tiro no pé? sim, é um tiro do pé. Josias, você foi ao ponto direto. Que acaba prejudicando o governo dele mesmo. Exatamente. Acaba Mas prejudicando o governo porque aumenta a inflação e, em consequência, a taxa de juros tem que se manter elevada. agora, Fabíola, você sabe que eu sou um homem muito antiquado, né? E eu acho essa linguagem neutra, que consiste basicamente em você substituir artigos masculinos ou femininos por outras letras, letra X, letra E. Eu acho isso uma grande bobagem. Respeito muito quem quer utilizar esse tipo de linguagem, mas não acho que seja salutar que a gente inclua isso na rotina das escolas, das repartições públicas. Ainda outro dia, a empresa brasileira de comunicação, a EBC, divulgou lá uma notícia e utilizando esse tipo de linguagem. Eu acho isso, de fato, desnecessário. Como disse, respeito muito as pessoas que, por qualquer tipo de razão, queiram utilizar esse tipo de linguagem, mas acho que o Supremo vai numa boa direção quando opta por vetar o uso dessa linguagem nas escolas. Isso vai formar jurisprudência, evidentemente, né? E como disse a você, Fabíola, eu sou muito antiquado, eu acho que é desnecessário isso. É desnecessário. Você pode respeitar quem usa sem banalizar o uso, sem impor o uso para pessoas que não querem usar. é,
Mas, por exemplo, quando você fala, você acha que não deveria ser uma norma nas escolas, é isso? Quem É quiser isso. usa depois, mas, por exemplo, isso não Ah, deve ser ensinado nas escolas, porque essa é a questão. Mas não. pelo que eu entendi aqui, o Supremo formou maioria para derrubar a lei que proibia o uso. Quer dizer, o Supremo, de certa maneira, libera usos para quem quiser, não? Então errou. Eu tinha entendido o oposto. Então, a meu juízo, errou. Porque, Fabíola, veja, qual é o sentido de nós incluirmos isso? O português já tem tantas trapaças, impõe tantas trapaças a quem é compelido a utilizá-lo, aí vamos introduzir mais uma trapaça. Você tem a língua culta, a língua falada, agora vamos introduzir essa linguagem neutra. Não, não creio que faça sentido isso, Fabíola. E se você começa num estado, num determinado estado, a rede pública daquele estado começou a usar, isso vai se disseminando pelo país, daqui a pouco estamos todos nós utilizando essa linguagem neutra, mesmo achando que ela não deveria ser utilizada. Então, não, a meu juízo, não faz o menor sentido utilizar. Sabe o que chama mais a atenção, Fabíola? É o contraste. Uma atividade de extração de ouro, que é um símbolo da riqueza, é feito por meio da exploração da miséria humana. É o que nós estamos vendo aqui, a miséria humana na sua forma mais abjeta. Então, as pessoas que adquirem esse ouro ilegalmente nos gabinetes, nas salas refrigeradas de São Paulo e dos grandes centros do Brasil, elas precisam ser levadas à vitrine, porque é preciso que o país conheça quem são os milionários que estão enriquecendo a partir da exploração da miséria humana. Então, é um tema muito instigante, né? E sempre foi assim. A exploração de ouro no Brasil, me lembro de Serra Pelada, que havia também um quadro muito parecido com esse, de as mulheres também se prostituíam, tinha uma comunidade ali para servir às pulsões sexuais dos garimpeiros e cozinhavam. E aqui tem um detalhe que torna a incivilidade ainda mais perversa, porque as indígenas foram utilizadas foram estupradas, né? Há pelo menos 30 indígenas que carregam no ventre frutos de estupro, né? Então aqui a incivilidade ganhou esse timbre ainda mais perverso, né? Mas, como disse, seria muito interessante que a gente conseguisse saber quem está por trás da riqueza do ouro e essa riqueza que é produzida a partir da exploração da miséria. Qual